para nós compreendermos a profundidade dessa história que Jesus nos contou, nós precisamos de alguns elementos que nos ajudarão na compreensão. O primeiro deles que eu queria chamar a sua atenção nessa história de pais e filhos, é que por muitos anos essa parábola de Jesus, essa pregação de Jesus, ela foi conhecida como a parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Inclusive, se você estiver com a sua Bíblia aberta, eu imagino que seja esse subtítulo que está na sua Bíblia: filho perdido ou filho pródigo. Não sei se existe uma terceira possibilidade. Aqui nós temos uma obra de arte de Rembrandt, de 1662, intitulada O Regresso do Filho Pródigo. Porque essa era a leitura que as pessoas faziam desta parábola de Jesus. Essa é a história do filho perdido. Essa é a história do filho pródigo. Só que é um grande erro chamar essa parábola do filho perdido ou a parábola do filho pródigo por um simples e desapercebido detalhe. O texto que nós lemos começa dizendo: um pai tinha 2 filhos. Jesus não está contando a parábola de um filho só. Jesus não está contando a história de um filho só. O que Jesus quer ensinar tem como base a história de 2 filhos. Portanto, é um erro olhar para essa parábola e baseá-la na história de um filho apenas e tirar princípios apenas de um filho. Temos que olhar a história como um todo, porque Jesus fala: estou contando para vocês a história de 2 filhos. Outra coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção para compreendermos na sua totalidade essa história é que essa parábola também ela é apelidada de a parábola do filho pródigo. Mas esse é outro erro também, por conta do significado da palavra pródigo. Nós não podemos atribuir a palavra pródigo ao filho, porque o dicionário diz que pródigo é alguém que gasta de forma desmedida. Pródigo, de acordo com o dicionário, é alguém que compromete as suas possibilidades econômicas com gastos excessivos. De acordo com o dicionário, pródigo é alguém que é perdulário. Se existe alguém nessa história que é pródigo, não é o filho mais novo, é o pai. Porque, de acordo com a lei judaica daquela época, um homem que tivesse uma propriedade, uma grande herança, ele tinha que fazer a seguinte divisão, conforme a lei: 2/3 ficavam para o filho mais velho. E se você é filho mais velho aqui naquela época, você ficaria com 2/3 da herança da sua família. E todos os outros irmãos ficariam apenas com um outro 1/3 dessa herança. Essa é o que a lei mandava. Mas não é o que esse pai faz na história. O que esse pai faz é completamente contrário à cultura da época. O que esse pai faz é dividir a herança exatamente no meio. E mais, esse pai divide a herança no meio sabendo que seu filho será inconsequente, sabendo que seu filho vai gastar de forma ilícita. Portanto, se tem alguém pródigo nessa história, não é o filho mais novo. O pródigo dessa história é o pai, que gasta de forma desmedida. O pródigo dessa história é o pai. E o último detalhe, para que possamos compreender a profundidade que Jesus está ensinando através dessa parábola, e é sobre isso, essa é a parte mais importante que eu queria te falar. Apenas um detalhe que eu lembrei aqui: diz o texto que o pai repartiu a sua propriedade entre eles. A palavra propriedade que Lucas usa, ela vem do grego bios, que significa vida. Portanto, quando o pai reparte ao meio tudo que ele tem, ele dá muito mais que dinheiro para o filho. Ele dá de si. Ele dá aquilo que ele demorou a vida inteira para acumular. E esse pai que reparte a sua vida, que dá tudo que ele passou a vida para construir para o seu filho, aquilo que talvez seja o detalhe mais importante da nossa compreensão nesta noite. Para quem? Eu te pergunto. Para quem que Jesus está contando essa parábola? Nos diz a Bíblia que Jesus, ele estava, nos diz a Bíblia que Jesus estava conversando com publicanos e pecadores, o que não era nenhum problema para Jesus. Aliás, Jesus, nos textos bíblicos, sempre está rodeado de pecadores. Aliás, por conta disso,
Jesus tinha até um apelido. Nas ruas de Jerusalém, Jesus era conhecido como um amigo dos pecadores. O que para Jesus não é nenhum problema, porque Jesus sabia que quando o puro toca impuro, não é o impuro que fica puro, mas é o puro que purifica o impuro. E vocês já decoraram isso, eu tenho certeza que vocês já ouviram isso em algum lugar. Jesus está se relacionando com pecadores, aqueles que eram considerados impuros pela sociedade. E aí, daqui a pouco chegam os fariseus, que se consideravam puros, os religiosos daquela época, e acham um absurdo Jesus conversando com o pecador. Aonde já se viu? Isso tem cabimento, Jesus conversando com pecadores? Isso é coisa que se faça? Isso é digno de um mestre? Jesus, você não pode fazer isso. Você não pode se misturar com essa gente. E aí Jesus diz, então lhes contou uma parábola. Lhes contou para quem? Para os fariseus, para os religiosos. É para aqueles que se consideravam puros ou melhores que os outros que Jesus está contando esta parábola. E Jesus explica para esses homens, esses religiosos, que não existe nada que alegre mais o coração de Deus do que ver pecadores se arrependendo. Jesus conta para estes homens a parábola. Se você pegar o capítulo Lucas 15:1, você vai ver Jesus contando a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, e tudo com um único intento. Jesus quer mostrar para os seus ouvintes, os fariseus, os religiosos, aqueles que se consideram melhores que os outros, que o céu explode em festa quando pecadores se arrependem. Você quer fazer Deus feliz? Arrependa-se dos seus pecados. Porque foi por causa dos seus pecados que Jesus morreu. Foi para que pudéssemos ter expectativa de vida eterna que Ele ressuscitou. Então, se você quer fazer Deus feliz, se arrependa dos seus pecados. Agora, se você quiser fazer Deus muito feliz, sabe aquela musiquinha? O que faz você feliz? Aquela musiquinha da propaganda? Se você quer fazer Deus muito feliz, leve outros a se arrependerem. Leve outros a conhecerem desse amor. Leve outros a experimentarem desta vida eterna que Jesus Cristo promete. Porque Jesus nos diz que não existe nada que alegre mais o coração de Deus do que pecadores se arrependendo. Não são músicas, não são pregações, não são atividades de igreja. O que faz Deus feliz é pecador se arrependendo. E aí, então Jesus vai aprofundar esse conceito de felicidade do céu, de pecado e arrependimento, contando essa história sobre os dois filhos. Conforme nós vimos, Jesus conta a história de que um homem tinha dois filhos. Então nós temos na história de Jesus o pai, que é o pródigo da história, que é aquele que gasta de forma desmedida, o filho mais novo e o filho mais velho. Fazendo uma exegese do texto bíblico, nós sabemos que o pai dessa história representa o próprio Deus, aquele que está sempre de braços abertos para receber qualquer pessoa, inclusive a mim e a você nesta noite. O filho mais novo, o que sai de casa, é o publicano, que é um judeu que abandonou a fé e que está vivendo a vida de forma licenciosa. E o filho mais velho dessa história são os fariseus, os religiosos da época, que por conta de suas práticas religiosas se consideravam mais puros e melhores que os outros. E aí Jesus começa então a contar a história desses dois personagens. E eu vou te mostrar um pouquinho os detalhes de cada um desses filhos, de cada uma dessas pessoas, tanto os publicanos como os fariseus. Só que antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem dessa história que nós lemos, você acha que entristeceu mais o pai? O filho mais novo ou o filho mais velho? Você que já conhece essa história de longa data, ou você que ouviu pela primeira vez, quem você acha que mais errou? Ou quem você acha que amava mais o pai? O filho mais novo ou o filho mais velho? Você que conhece essa história, você tem um filho preferido nessa história? Guarda a sua resposta. Deixa eu fazer a apresentação desses dois filhos. E depois que eu fizer a apresentação, eu quero que você me diga se esses filhos são diferentes ou se eles são iguais. Começando pelo filho mais novo, nós podemos perceber que a base de relacionamento que o filho mais novo tinha não era o amor.
não era pelo amor ao pai que ele se relacionava. O filho mais novo, ele se relaciona com o pai na base do interesse. E nós podemos ver isso claramente, que naquele momento em que o pai dá a parte da herança, o que ele faz? Vai embora de casa. Porque ele só está com o pai até o pai dar aquilo que ele quer. Depois que ele faz a oração, depois que ele pede a bênção, depois que ele recebe aquilo que ele queria, a primeira coisa que ele faz é sair, é aproveitar, é desfrutar, se esquecendo de quem deu, que foi o próprio pai. Então a base de relacionamento deste filho para com o pai é interesse por aquilo que o pai pode dar. E obviamente um filho que tem como base da relação o interesse, tem essa base de relação porque o pai não é suficiente para ele. Apenas estar com o pai, apenas estar na presença do pai, apenas estar junto com o pai não é suficiente. Ele sente falta do que o mundo pode oferecer, ele sente falta dos prazeres que o pecado pode oferecer, ele sente falta do que aquilo que o pai não está lhe dando, ou daquilo que o pai não representa para ele. Só o pai não é suficiente. Viver só com o pai não é suficiente. Ele precisa do pai e mais alguma coisa. Ou mais uma coisa, eu posso colocar o pai de lado. E esse filho então, ele pega a parte da herança e ele sai e ele começa a viver a vida de forma desregrada. Ele gasta o seu dinheiro com prostitutas, ele gasta o seu dinheiro de forma desmedida, de forma desregrada, e uma hora você sabe muito bem que o dinheiro acaba. E aí quando o dinheiro acaba, esse filho vai procurar então emprego na cidade, e o único emprego que ele encontra é para ser cuidador de porcos. Vendo a lavagem, e ele para pensar e fala: peraí, na casa do meu pai, até os empregados comem melhor do que eu estou comendo aqui. Eu estou desejando comer comida de porco. Na casa do meu pai tem comida de sobra. Os empregados comem muito melhor do que eu estou comendo aqui. Ele põe na cabeça dele e fala: já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para minha casa, eu vou falar para o meu pai: pai, olha, eu cometi um dos maiores erros da minha vida e eu não sou nem digno de ser chamado seu filho. A partir de agora, pai, está aqui a minha carteira profissional, eu gostaria que o senhor me desse um empreguinho, uma vaga na sua empresa. É interessante olhar para essa característica do filho, que ele não se considera filho, ele se considera empregado, ele se considera escravo. Diante do pai, ele se vê como um escravo. Ou seja, eu preciso fazer algo para compensar ou recompensar toda a desgraça que eu estou na família. Eu preciso fazer algo para restituir o dano que eu causei para minha família. Ele se vê como escravo, como empregado. E esse filho é muito interessante, o texto que nós lemos. Ele bola um plano, ele volta e sai um diálogo. Ele diz assim: eu vou chegar lá e vou falar: pai, peguei quanto serve contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus escravos. Pai, eu peguei quanto serve contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, me trata como seu escravo. Tenta imaginar esse filho voltando para casa, todo arrebentado, com a vida destruída, e sai do discurso: pai, peguei quanto serve contra ti, já não sou mais digno de chamar seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Esse filho está voltando para casa, mas aí acontece algo surpreendente nesse texto. Nos diz o texto que quando o filho está voltando, o pai olha no horizonte e vê o filho distante, o filho moribundo, o filho andarilho distante. E é muito interessante de que o pai vai até o filho. O pai, ele vai até o filho, ele não espera o filho chegar. É ele que vai na direção do filho. Ele vai buscar o filho, ele vai buscar a reconciliação com o filho. É o pai que vai na direção do filho. E o filho tinha um discurso. Ele ia falar um monte de coisa para o pai, mas o pai interrompe o discurso dele com beijos, com abraços, feliz da vida, porque o pai está feliz de ver o filho voltar. Talvez alguns de nós pecadores, se acontecesse com a gente ia dar madura. Isso é coisa que se faça. Você vai voltar e recuperar tudo que você perdeu, aí você pode voltar para cá. Olha, eu vou pensar se eu vou te perdoar. Talvez nós faríamos isso.
Mas esse pai não. Esse pai não. Esse pai não espera o filho falar, ele interrompe a fala do filho no meio. Porque para o pai é mais importante o filho do que qualquer outra coisa. Falando um pouquinho sobre esta cena e essa atitude do pai, esse amor generoso, esse amor escandaloso. David Gibbons, num livro chamado Xelotes, ele diz o seguinte: o pai reconhece o filho andarilho, mesmo à distância, e em vez de reagir, motivado por um desejo de revide, o pai opta por abençoar o filho, mesmo antes de o filho pedir perdão. Preste atenção nisso. Mesmo antes de o filho pedir perdão, o pai já havia perdoado. Trata-se de um amor impetuoso, que não espera até que cheguemos em casa. É um amor que vem até nós. Quando o pai vai ao encontro do filho, ou seja, o ofendido na direção do ofensor, ele interrompe a fala do filho, mostrando a prontidão em perdoar, antes mesmo de que o perdão seja pedido. E obviamente, com uma atitude como essa, não existe uma outra resposta que o filho poderia dar ao pai, senão a resposta de arrependimento. Na nossa cultura, é o ofendido que tem que vir, é o ofensor que tem que vir até o ofendido e restituir todos os erros que cometeu. Mas Jesus ensina com essa parábola o ofendido ir na direção do ofensor. Porque quando o ofendido espera o ofensor vir, o ofendido está encarcerado, o ofendido está algemado. Agora, quando o ofendido vai na direção do seu ofensor, ele assume o dano da ofensa e liberta o ofensor para ter uma experiência com Deus. É isso que esse pai faz. Ele é o ofendido e ele vai na direção do filho que o ofendeu. Ele libera perdão, ele libera amor, ele libera graça. Não tem como ter uma outra atitude. O filho se sente tão acolhido que se arrepende dos seus atos. E a história do filho mais novo, ela se encerra com o pai abraçando o filho, com o pai celebrando com o filho, com o pai comemorando o regresso do filho. A história encerra com o filho que estava perdido, achado, encontrado, agora dentro de casa e todos felizes. A história do filho mais novo se encerra com o filho se alegrando com o pai, com o filho alegre por aquilo que deixa o pai feliz. Essa é a história do filho mais novo. Agora, falando rapidamente do filho mais velho, falando sobre a base da relação do filho mais velho, esse filho, ele também não se relaciona com o pai por causa do amor. Não é pelo amor que ele tem pelo pai que ele se relaciona com o pai. Ele também se relaciona com o pai na base do interesse. Porque a primeira coisa que ele fala para o pai, quando o filho volta, o filho mais novo volta, pedindo perdão, e o pai o aceita, a primeira coisa que ele fala para o pai, ele fala de uma forma desrespeitosa: olha aqui, eu tenho uma coisa muito séria para te falar. Todos estes anos eu te servi como um escravo e você não me deu uma vez um cabrito sequer. Ou seja, ele está com o pai na expectativa de que algum dia o pai vai dar alguma coisa para ele. Ele está com o pai na expectativa de que seu trabalho possa resultar em benefícios. Para mim, outro nome disso é interesse. Ele está com o pai, servindo o pai, na espera de que em algum momento o pai vai dar alguma coisa para ele. Ele fala: o teu filho, que desperdiçou tudo, você dá um novilho gordo, você dá a coisa mais preciosa que tem. E para mim isso não é nem um cabrito, é muito inferior a um novilho. Não é justo, esse filho está falando. Não é justo. Não é justo esse teu filho mais novo aprontar todas e ter uma consequência. Não é justo esse filho mais novo fazer o que quer e não ter punição. Não é justo. Não é justo o que o Senhor está fazendo. Demonstrar amor por aquele que te demonstra desprezo. A pergunta aqui é: quem está falando de justiça? Quem falou que essa história aqui é uma história que fala de justiça?
o tema dessa história não é justiça, é amor, é graça, é acolhimento. O assunto aqui não é justiça. Na cabeça desse filho que está mais velho está o seguinte: eu preciso fazer algo para merecer, porque isso é justo. Mas o pai recebe o filho mais novo não com base na justiça, mas sim com base no amor, com base na generosidade. O pai não está baseando receber um filho com base no que o filho pode oferecer. Esse filho fala para o pai: eu estou te servindo por tantos anos e você nunca me deu nada. Sabe o que isso me lembra, gente? Isso me lembra uma história muito interessante de um jardineiro. Conta essa história de um jardineiro que ele plantou ele colheu uma enorme cenoura, a maior que ele jamais tinha visto. E aí esse jardineiro então ele pega essa cenoura e ele se aproxima do rei e diz: rei, esta é a maior cenoura que eu já colhi ou um dia vou colher. Eu quero dar ela ao Senhor como prova do meu amor e admiração ao Senhor. E o rei fica impressionado com aquela atitude do jardineiro. E a hora que o jardineiro vira as costas para ir embora, o rei fala: espera um pouquinho. Eu tenho visto que você é um homem honrado, que você é um homem dedicado. Eu tenho uma terra do lado da sua. Eu quero te dar a minha terra para você cuidar, porque eu vejo o quanto empenhado você é. E esse jardineiro saiu feliz da vida, porque ganhou uma terra. Só que naquela hora tinha um nobre da corte. E ele pensou assim: se é isso que se ganha por uma cenoura, imagina se eu der uma coisa melhor para o rei. E aí então esse nobre criava cavalos, chegou diante do rei com um belo garanhão, um belo cavalo. E ele chega para o rei e fala: rei, o senhor sabe que eu crio cavalos, e está aqui um cavalo, o melhor cavalo que eu já criei, ou um dia vou criar. Eu quero dar esse cavalo ao Senhor como prova do meu amor e respeito ao Senhor. E o rei fala: ok, muito obrigado, você pode ir. Aquele nobre fica paralisado e perplexo, não entendendo o que está acontecendo. E o rei fala assim: deixa eu explicar uma coisa. O jardineiro deu a cenoura para mim, agora você deu o cavalo para você mesmo. O jardineiro deu a cenoura para mim, agora você, quando me presenteia, você está dando para você mesmo, na expectativa do que você pode receber. E é justamente isso que esse filho velho fez. Trabalhou tantos anos com o pai, na esperança de que o pai pudesse dar alguma coisa para ele. A presença do pai não é suficiente. Esse filho mais velho está tanto tempo trabalhando, e está tão empenhado no trabalho, no serviço, que ele não tem nem tempo de desfrutar da presença do pai. O serviço impede ele de desfrutar da presença do pai. Pai, agora não posso. Eu tenho que preparar uma pregação. Pai, agora não posso, tem uma atividade lá, vai ter um mutirão lá, agora não posso. Pai, eu tenho um compromisso inadiável, eu não posso agora. O filho mais velho sempre está ocupado com tarefas, e as tarefas tomam tanto tempo dele, que ele já nem lembra mais o que é passar horas na presença do pai, tão somente com o pai. Diante do pai, ele se vê como escravo. Tanto tempo eu te sirvo como um escravo, e você nunca me deu nada. Ele olha para o pai, e ele sabe que se ele quer alguma coisa do pai, ele tem que fazer, porque aí o pai o recompensa. Agora, a atitude do pai é muito interessante. Mesmo depois do filho estar fora e não querer celebrar o regresso do irmão, o pai vai até ele também. O pai sai do meio da festa, da celebração, e vai até lá fora. E não somente vai, ele insiste com o filho: vamos lá, vamos se alegrar com o irmão mais novo, vamos celebrar. E ele começa a brigar com o pai. Ele fala: olha aqui, ó, eu nunca te obedeci uma ordem sequer sua. Não desobedeceu não? E a ordem que eu dei para você entrar e se alegrar com quem estava se arrependendo? Nunca desobedeceu uma ordem, nunca desobedeceu não? E quando você ficou irado quando seu irmão voltou, ainda também não é uma desobediência? Nunca desobedeci uma ordem, não desobedeceu não?
para me dizer então de quando você rejeita aqueles que estão mais fracos? Nunca desobedeci, bom, nunca desobedeci até agora, né? Porque o que acontece quando o filho volta é uma sequência de desobediência. O que é muito curioso nessa história é que o filho responde ao amor do pai com orgulho. E o fim dessa história é chocante, porque o filho perdido acaba essa história dentro de casa e o filho bonzinho acaba fora de casa. Essa história termina com o filho que estava perdido se alegrando com o pai, e o filho que sempre esteve em casa, fora de casa, brigando com o pai. Não é interessante pensar nisso? Uma história que começa com o irmão mais novo, uma história que termina com o irmão mais novo dentro da festa, e o irmão mais velho que se recusa a ir à festa. O irmão mais novo que se alegra com o que alegra o pai, e o irmão mais velho que não sente alegria com aquilo que alegra o pai. A história termina com o menino mau sendo salvo e o menino bom perdido. Só que o menino bom, ele não se perde por conta da sua bondade, ele se perde na sua bondade, porque ele achou que a bondade dele fazia dele merecedor de todas as coisas. Nós poderíamos concluir essa mensagem de uma maneira muito simples. Existem duas formas de se estar distante de Deus. Duas formas. A primeira delas é sendo muito, muito mal. A primeira forma de estar muito distante de Deus é vivendo a vida da maneira como você quer, vivendo de forma desregrada, imoral, profana. Porque quando você vive a vida como você quer, você é o seu próprio Senhor. Essa é a primeira maneira de estar muito distante de Deus. Agora, a segunda maneira de estar muito, muito distante de Deus é sendo muito, muito bom. É ir para a igreja todo final de semana, é não falar palavrão, é não beber bebida alcoólica, não ouvir música do mundo, é não se misturar com as pessoas imundas e achar que tudo isso é um passaporte para ir para o céu. Não, é claro que Jesus é meu Salvador, mas eu preciso me santificar. Eu preciso ser irrepreensível para merecer o favor de Deus. Duas formas de estar distante de Deus. Uma sendo muito bom e ser o seu próprio Salvador, e a outra é ser muito mal e ser o seu próprio Senhor. Através dessa parábola, o que Jesus está nos ensinando é que os dois filhos representados aqui por pecadores e religiosos, os dois estavam igualmente perdidos. São igualmente amados, porém estão igualmente perdidos. O pecador perdido na sua perversidade e o religioso perdido na sua bondade, que tenta controlar a Deus. Aliás, por falar em controlar a Deus, Tim Keller, no seu livro Deus Pródigo, ele diz o seguinte: pessoas religiosas geralmente vivem de forma bastante regrada, mas o objetivo, por que elas são regradas? Porque o objetivo delas é conseguir influenciar Deus, controlá-lo, deixá-lo em uma posição onde pensam que ele será devedor. Assim, apesar de toda a piedade e de toda a meticulosidade ética, essas pessoas estão de fato se rebelando contra a autoridade dele. Se você acredita que Deus tem que abençoá-lo e ajudá-lo porque você deu duro para obedecer a ele e para ser uma boa pessoa, então talvez Jesus possa lhe ajudar. Talvez ele possa ser um exemplo, até mesmo uma inspiração, mas ele não é o seu Salvador. Você está sendo o seu próprio Salvador. O que nós precisamos entender nessa noite é que o Evangelho não é nem religião e nem a falta dela. O Evangelho não fala nem de moralidade, nem de imoralidade. Não é nem o meio termo disso. A religião vai falar o seguinte: eu obedeço, por isso mereço. O Evangelho é completamente o contrário. O Evangelho diz: fui resgatado por Jesus e por isso obedeço. Você consegue
perceber a diferença que existe? A religião fala assim: faça isso, isso, isso e Deus te dá. Agora o Evangelho fala o contrário. Jesus morreu e ressuscitou para que você tenha a vida eterna. E por isso você obedece. Por inspiração, por gratidão. A religião fala: eu obedeço, portanto Deus me aceita. E o Evangelho nos ensina que Deus me aceita por aquilo que Jesus fez. E por isso eu obedeço. O que será que Jesus ensinou e a gente esqueceu? Jesus nos ensinou que Deus está de braços abertos para qualquer pecador, para todos os pecadores. Deus está constantemente de braços abertos para qualquer pecador, e nesta noite você pode fazer prova de Deus. Se você se arrepender dos seus pecados, Ele te receberá de braços abertos, porque te ama. O perdão de Deus não é para pessoas melhores, não é para um grupo seleto, é para todos. Pense um pouquinho comigo. Por que você acha que no começo da história que a gente viu, Jesus está se relacionando tranquilamente com os pecadores, e os fariseus acham aquilo um absurdo? Pelo simples fato de que para os fariseus, eles não eram pecadores, eles eram justos, ou pelo menos mais justos que os pecadores. Agora, por que você acha que os pecadores se relacionam tão bem com Jesus e se incomodam? Porque os pecadores sabem que são pecadores que precisam de um Salvador. Pecadores sabem que precisam de um encontro com o Salvador. E Salvador está de braços abertos para receber todos os pecadores. E por fim, e mais importante dessa mensagem, o que Jesus ensinou e a igreja esqueceu? Jesus ensinou que há um alto custo, um elevado custo para receber de volta aquele que se perdeu. Deixa eu te perguntar, quanto que custou para trazer o filho mais novo de volta para casa? Qual foi o custo? O custo foi a melhor roupa, que devia ser caríssima, o anel da família, calçados e o novilho gordo, que era um novilho que matava-se apenas uma vez. Era um novilho especial que se matava uma vez no ano, só tinha um novilho por família para uma grande festa. Foi um resgate caríssimo. Agora, uma pergunta para você. Se o pai dividiu a herança no meio, de quem que era o novilho gordo? De quem que era o anel? De quem que era a principal roupa? O filho mais novo, ele é resgatado com as custas, com aquilo que pertencia ao irmão mais velho. Porque se o pai dividiu a herança, as coisas que ele usa agora para resgatar o filho pertenciam ao irmão mais velho. Isso quer dizer que tudo que o pai usou para resgatar o filho pertencia ao irmão mais velho. E não é de se admirar que o irmão mais velho está tão bravo, né? Porque o mais novo vai e gasta tudo. E aí quando volta eu tenho que dar minhas coisas para ele ainda. O irmão mais velho está indignado. Mas a indignação dele é injusta. Ou é pelo menos impensado. Porque na cultura daquela época, o filho mais velho, ele é responsável pela família na ausência do pai. Então, o filho mais velho, ele é visto como um elo de unificação da família. É ele que assume a família na ausência do pai. E esse irmão mais velho deveria ter ido até o lugar mais distante para buscar esse que estava perdido. Era tarefa dele chegar, tirar o seu irmão do meio da prostituição, do meio do pecado, do meio da destruição e falar aqui: olha, vem cá meu irmão, eu te tiro aqui. E chega em casa e fala: pai, trouxe meu irmão, está aqui, ó. Busquei ele com o meu dinheiro, com os meus anéis, busquei ele com as minhas roupas, dei para ele o meu calçado, pai, eu trouxe ele, está aqui de volta. É isso que se esperava de um irmão mais velho. Só que, infelizmente, nesta parábola, o irmão mais novo, ele não tinha o irmão mais velho que foi na direção dele. Ele tinha um irmão mais velho que estava preocupado com o que era justo, não com o que era certo e correto. Essa é a má notícia.
É uma notícia de que nesta parábola, o irmão mais novo não tinha o irmão mais velho para resgatá-lo, ou o irmão mais velho que cumprisse o seu dever de resgatar aquele que está perdido. Agora, sabe qual que é a boa notícia? A boa notícia é que eu e você, nós temos um irmão mais velho, chamado Jesus Cristo. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, gastou de forma desmedida, deu aquilo que tinha de mais precioso. E o irmão mais velho que nós temos, Jesus Cristo, deu o que tinha de melhor para nos resgatar, gastou tudo o que tinha, a sua própria vida, para que pudéssemos ser salvos. Nós tivemos um irmão mais velho, que foi o mais longe que alguém poderia ir, morrer, para que pudéssemos voltar. O nosso irmão mais velho, Jesus, nos pegou e falou aqui: Pai, está aqui, ó, trouxe de volta, sabe aqui, ó, está aqui, Pai, eu que trouxe, as minhas custas, Pai, com o meu sangue, com a minha vida, está aqui, ó, trouxe de volta, Pai, para casa. E o céu explode em festa, porque não existe algo que alegre mais o coração de Deus do que pecadores se arrependendo. O céu explode em festa, porque nosso irmão mais velho desceu dos céus, veio à terra para nos resgatar. E depois falar: Pai, está aqui, ó, os meus irmãos mais novos que eu resgatei, Pai, está aqui, ó, comprados pelo meu sangue, comprados pela minha vida. O nosso irmão mais velho não poupou esforços para nos resgatar. O nosso irmão mais velho não mediu custos, não pensou em si, nas coisas que ele tinha, que eram seus pertences. Não, ele abriu mão de tudo para resgatar a minha vida e a sua vida. Porque é isso que o irmão mais velho faz. É isso que o irmão mais velho faz. Um irmão mais velho, ele vai atrás de um irmão mais novo. Um irmão mais velho que desfruta da companhia do pai, ele vai atrás do perdido. Sabe o que Jesus ensinou e que nós esquecemos? É que uma igreja que não vai na direção dos perdidos é uma igreja de fariseus. É uma igreja que fala: não vou gastar meus anéis, não vou gastar minha roupa, tenho os meus interesses. Mas é uma igreja também que entristece o coração de Deus, porque o que alegra o coração de Deus são pessoas se arrependendo. Uma igreja que não vai atrás das pessoas perdidas é uma igreja cheia de irmãos mais velhos, que está na expectativa: o que é que Deus vai me dar? O que é que eu vou receber por esses anos de serviço? De que me adianta servir tanto a Deus? Em algum momento eu vou ter uma recompensa. Uma igreja de fariseus. Porque os fariseus não foram atrás dos irmãos mais novos. E se nós também somos uma igreja que não vai atrás dos perdidos e que não foca nos de fora, somos fariseus. Somos irmãos mais velhos. Somos pessoas que estão na expectativa do que Deus vai nos dar pelo tempo de serviço. Custou muito caro para Deus resgatar pessoas. Eu quero te convidar a assistir esse vídeo para repensar o quanto custou para que eu e você pudéssemos estar aqui, sermos feitos irmãos mais velhos para resgatar outros.